Minha diretoria, boa noite, desculpa o atraso, eu passei o dia hoje gravando o Cara Tapa, vários episódios, então eu não pude fazer os comentários, o vídeo e falar sobre esse grande dia da história do Vasco, essa grande mudança que o Vasco aprovou ontem com a venda para se tornar uma SAF, e eu vou tentar ser o mais direto possível dentro das questões que as pessoas mais comentam. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Vasco, o vascaíno, desejar muito boa sorte. O futebol brasileiro precisa do Vasco, forte. O futebol do Rio precisa do Vasco. O Flamengo precisa do Vasco. O São Paulo precisa do Vasco. A seleção brasileira precisa do Vasco. Todo futebol brasileiro precisa do Vasco. E por que não dizer também que o Brasil precisa do Vasco? Porque nós estamos falando de uma religião, né, como qualquer grande clube de futebol, com seus 15, sei lá quantos milhões de torcedores, estamos falando de 15 milhões de pessoas que são afetadas diretamente com alegrias ou tristezas através de um clube de futebol e, portanto, isso é altamente relevante. Então, parabéns, muito boa sorte, eu desejo todo o sucesso do mundo para 777 e para o novo Vasco da Gama, para que as coisas voltem ao seu devido lugar e o Vasco seja de novo aquele clube que a gente morria de medo de enfrentar, né? Que bateu no meu São Paulo tantas vezes. E que dessa vez fique muito forte, mas que não perca, não ganhe do São Paulo no Morumbi com o gol do Sorato. Essa porra não precisa, tá? Mas deixa eu explicar pra vocês qual é a minha posição em relação a isso. Eu não conheço as pessoas da 777, eu conheço o Ronaldo, né? Eu não conheço as pessoas que assumiram o Botafogo. E provavelmente não vou conhecer as pessoas que vão assumir a maior parte dos clubes do Brasil na medida que eles forem sendo vendidos. Por quê? Porque normalmente quem vai ter dinheiro para fazer isso é alguém que vem de fora, porque o dinheiro de lá vale muito mais, é muito merrequinha para ele comprar, né, para alguém de fora comprar um clube brasileiro, e é um puta negócio no sentido de você saber que você está comprando um clube que é um formador de jogador, e que, portanto, ali eu posso ganhar dinheiro pra cacete, porque eu posso vender, eu posso produzir grandes jogadores, que o Brasil faz isso de forma brilhante, e posso ganhar dinheiro com isso. Então é muito interessante para um milionário da Europa, russo, seja lá de onde for, né, entrar com o dinheiro aqui e falar, pô, eu vou aqui, porque aqui eu vou fazer dinheiro e vou vender para a Europa esses meninos. Óbvio que isso é um negócio. E a partir do momento que isso é um negócio, que o torcedor não fique com essa ilusão de acreditar em Papai Noel, essa ideia meio socialista do futebol, de achar que não, olha só, nós estamos aqui por um bem, Não, é para ganhar dinheiro, irmão. É igualzinho você no seu trabalho. E para ganhar dinheiro, você precisa ganhar título? Não, você pode. O 0-1 vai ser revelação. Só que revelação de jogador gera título. Então, a conta fecha, né? É melhor você ter alguém ali buscando ter grandes jogadores num grande time formado por mim para vendê-los e ganhar dinheiro, do que eu ter um monte de jogador razoável ou até bom da base, subindo, ganhando, fazendo esqueminha para subir esse aqui, para subir o amigo do empresário, o caralho, para não ganhar porra nenhuma no time de cima e queimar o menino por 5 milhões de dólares. Quando você pode vender o menino por 30 se ele jogar num grande time por um período mais longo. Então, sim, até nisso, até no lado negativo que algumas pessoas enxergam, a SAF é melhor. A SAF que comprou o Vasco pode dar errado? Ué, qualquer pessoa pode comprar uma padaria e qualquer pessoa pode quebrar essa padaria. A vantagem é, essa padaria pode ser revendida. Então se amanhã ou depois o Vasco ficar numa situação pior ainda do que ele está hoje, alguém vai lá e vai comprar o Vasco de novo, porque agora ele é uma SAF. Então alguém vai lá e compra essa SAF. Talvez na primeira não dê certo, talvez na segunda, mas uma hora alguém vai comprar e vai fazer direito. Tomara que seja 777. Eu acho que pior do que a política do Vasco, ninguém é capaz de fazer. Absolutamente ninguém pode ser pior do que a política do Vasco, mais nocivo para o Vasco do que o ambiente político do Vasco, que é disparado o pior que eu conheço na minha vida. O Vasco não consegue terminar uma eleição de forma clara. Todas as eleições do Vasco dão uma confusão do cacete, e é voto de morto, é uma caos do caralho, e eu acho que precisa acabar, eu acho que isso precisa sair da frente do Vasco, e o Vasco poder ter um planejamento a médio e longo prazo. Por que isso nunca vai acontecer com uma diretoria tradicional? Porque, obviamente, o presidente do clube de hoje, seja ele quem for, ele vai estar pensando em 2 anos, que é o ano da reeleição. 3 anos, 4, às vezes em algum clube. E é isso, irmão. No último ano ele vai enfiar dinheiro, porque senão ele não é reeleito. E aí ele faz a dívida. E aí o que ele prometeu, não é todo mundo que vai ter a cabeça boa que o Bandeira teve no Flamengo. E a torcida batendo, ele falando, não vou fazer, vou manter. Prometi que ia ficar aqui para fazer isso, eu vou fazer. Não é todo mundo que vai fazer isso. É muito raro um cara fazer isso. O Bandeira teve esse equilíbrio. A maioria não tem. Porque você não entra num clube de futebol para ser presidente, para ganhar dinheiro, em tese. Você entra por causa do teu ego e do teu amor. Talvez mais pelo ego, talvez mais pelo amor, vai de cada um. Só que em algum momento as duas coisas aparecem.
Mesmo que você entre só por amor, o ego vai aparecer. E mesmo que você entrar só pelo ego, uma hora você vai ser envolvido com os resultados daquilo por você estar trabalhando ali arduamente, tomando porrada pra caralho, pra ser presidente de um clube que você quer ver ganhar, e que não só para você colher os louros, mas também para você fazer parte, né, dessa história. Só que quando você vende para uma SAF, para um proprietário, no caso, esse cara vai planejar o Vasco daqui 15 anos. Esse cara vai planejar o Vasco daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então esse cara não tem mais intenção de pegar o menino da base do Vasco e falar assim, não, vende rápido que eu preciso pagar a conta de luz. Ele vai falar, não, pega lá um dinheiro lá de fora, paga a conta de luz aqui, segura esse moleque vai valer 10 vezes mais. Só que esse menino precisa jogar no Vasco, pô, o menino precisa jogar um campeonato 2 anos aqui, senão eu vou vender a preço de merda. Essa mentalidade não tem hoje. Quando o diretor lá da base, seja ele qual for, eu nem estou falando especificamente do Vasco e nem especificamente de um diretor, ele chegar e falar assim, então aqui eu tenho 2 meninos, eu tenho 2 laterais esquerdos para mandar para time de cima, ou para botar de titular no meu time de base e consequentemente para o time de cima. Esse aqui o empresário é meu amigo, e se esse cara for vendido, o empresário me dá 2%. Esse aqui, não sei quem é, mas esse é melhor. Vai esse. Não vai mais, irmão. Porque agora você não pode... não faz sentido o dono de um clube roubar dinheiro dele mesmo. Então esse esquema, em tese, começa a murchar, começa a morrer. Talvez, quando o presidente de um clube hoje descubra um esquema desse na base, ele vai lá, denuncia e esse cara vai mandando embora. O que ele era? Filho de um conselheiro. Talvez quando esse dono do clube olhar para isso e falar assim, cara, você me roubou. Você cometeu um ato de corrupção aqui dentro. Você vai pra cadeia. Esse cara pode processar o cara e botar o cara na cadeia. Coisa que clube nenhum vai fazer, né? Porque é um amigo do amigo e tal, não sei o quê. Então... Todos esses benefícios que eu citei, eles são muito superiores aos eventuais problemas que tem, óbvio que tem, não existe fórmula perfeita, o fato de ser uma SAF. O vascaíno que tem algum sentimento que eu tenho visto assim, poxa, mas o Vasco era meu, que dia triste vender o meu clube, que dia triste chegar... Não, cara, não é triste não, cara. Não é triste quando a gente vendeu, quando a gente privatizou as companhias de telefone, quando a gente privatizou um monte de coisa aqui no Brasil que a gente ficou triste porque deixava de ser... As coisas passaram a funcionar. Porque a única coisa que funciona na porra do mundo é dinheiro. É quando tem alguém fazendo um trabalho para gerar dinheiro. E o dinheiro está atrelado ao sucesso. Enquanto você tá ali por causa de ego, por causa de amor, por causa de política, por causa de não sei o quê, esquece, irmão. Vai ser uma cambada de Petrobras e o caralho fazendo esquema porque você tá lidando com o dinheiro dos outros. Você não tá lidando com o seu dinheiro. Então pra você, foda-se o prejuízo, foda-se a dívida. Agora não. Agora é um cara que a dívida é dele. Se chegar lá e falar assim, se eu contratar esse jogador aqui por 500 mil, ele vale 200, pô, vou me fuder, vou ficar 2 anos pagando esse cara. Não vou contratar. O teu presidente contrataria. Para ser reeleito ele contrataria. E agora não vai contratar. Então, tem muito mais coisa boa do que ruim. O Vasco não vai deixar de ser seu. O Vasco não vai deixar de ser seu clube, não vai deixar de ter a identificação que você tem com Portugal, com a história do Vasco, com a porra toda que te faz vascaíno. Disse isso pros cruzeirenses, disse isso pros botafoguenses e digo a mesma coisa pro vascaíno. Tudo tende a melhorar. Pode não acontecer? Não. O Vasco pode tomar 7 do Chapecoense em casa. O Brasil tomou 7 da Alemanha. Poder acontecer, pode qualquer coisa. Agora, o que não é possível na vida é você ser grande e correr o mínimo risco possível. Porque o grande está atrelado ao risco. Não existe nenhum golaço se você não bater de fora da área, irmão. Você batendo só da bico da área, você vai fazer gol comum a semana inteira. Para você fazer um golaço, você vai ter que correr o risco. Ou de fazer um drible ou de chutar. Para você ser grande, para você ser notável, você tem que correr riscos que os outros não vão correr. É um risco. Ser os primeiros clubes a vender e se tornar uma SAF é um risco. Só que é um risco para time grande. Então o Vasco eu tenho certeza que tem camisa, torcida, história, tradição suficiente para ser absolutamente indestrutível. E se ele não foi destruído durante todos esses anos, com os dirigentes que lá estiveram, com o conselho do Vasco que lá esteve durante esse período todo dando ordem, e com esse bando de velho que tem a única coisa que tem na vida é dizer que é dirigente do Vasco e faz esse monte de merda que faz com o clube, não vai ser uma porra de uma empresa profissional que vai arcar com o prejuízo que vai foder o Vasco mais do que esses caras. Então, parabéns pro Vasco, muito boa sorte pro Vasco e já disse isso no começo do vídeo, repito para encerrar, acho que a gente precisa mais do Vasco do que talvez o vascaíno precise do Vasco forte. Acho que o futebol brasileiro, quem ama futebol, quem trabalha com futebol, precisa mais do Vasco do que o vascaíno precisa de um Vasco vencedor. O vascaíno é vascaíno com o Vasco ganhando ou perdendo. O futebol brasileiro não é a mesma coisa quando se perde um pilar do tamanho do Vasco. E o Vasco tá fora. Há muito tempo o Vasco tá fora desse brinquedo. E tá na hora de voltar. Não só o Vasco, como sempre, os grandes clubes do futebol brasileiro. Os pilares do futebol brasileiro têm que estar
erguidos, estruturados e firmes. Isso evidentemente passa pelo Vasco. Boa sorte.